Boa tarde, nosso grupo vai explicar para vocês um pouquinho sobre a Lei de Crimes Ambientais e é composto pela Maria Júlia, pelo Pedro e por mim, Maria Laura. Bom, vamos entender um pouquinho do conceito dessa lei. A Lei dos Crimes Ambientais, instituída através da Lei nº 9.605, no dia 12 de fevereiro de 1998, determina sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Ou seja, qualquer prática que tenha como intuito danificar o meio ambiente é considerado uma lei de crime ambiental. Bom, o que são considerados crimes ambientais? Como eu já falei, qualquer ação que tenha como intuito danificar ou agredir a flora, fauna, recursos naturais e patrimônio cultural é considerado sim um crime ambiental. Além disso, as condutas que ignoram normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que não sejam causados danos ao meio ambiente, são considerados crimes ambientais. Bom, os objetivos dessa lei. A Lei dos Crimes Ambientais tem como principal objetivo a reparação de danos ambientais, prevendo ações de prevenção e combate a esses danos. Temos como exemplo disso empresa que não possua licença ambiental ou que não emita o MTR através do CNIR. Nestes casos, essa organização estará descumprindo uma exigência da legislação ambiental e, por isso, ela é passiva de punição por multa e ou detenção. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de crimes ambientais. Temos aqui 3 tipos de crimes ambientais. Contra a fauna, que vai do artigo 29 ao 37, que são agressões cometidas a animais silvestres, nativos ou em rota migratória e a seus habitats naturais, como a caça, a pesca, o transporte, a comercialização sem autorização, os maus tratos, a realização de experiências dolorosas ou cruéis com animais quando existe outro meio, independente do fim. Os crimes contra a flora, vai do artigo 38 ao 53. Causar destruição ou dano à vegetação de áreas de preservação permanente, em qualquer estágio ou a unidade de conservação. Bom, os crimes contra a flora, além disso, são considerados aqueles que provocam incêndio de mato ou floresta, ou fabricam, vendem, transportam, ou soltam balões que possam provocá-lo em qualquer área. Extraem, cortam, adquirem, vendam, expõem para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização ou em desacordo com essa lei. Bom, os tipos de crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural são a violação da ordem urbana e da cultura. Quando a Lei de Crimes Ambientais foi criada? A Lei nº 9.605 ela foi criada durante o período em que Fernando Henrique Cardoso foi o presidente do Brasil, no ano de 1998. A lei ela foi criada para que as condutas que até então eram tratadas como contraversão, no caso crimes menos graves e com penas menores, depois da criação dessa lei, elas fossem tratadas como crimes realmente sérios e com multas mais altas e mais importantes. Exemplos de crimes ambientais. O primeiro exemplo é o vazamento de óleo na Baía de Guanabara, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2000. No dia 18 de janeiro do ano, o duto da Petrobras ele rompeu na Baía de Guanabara e despejou cerca de 1,3 milhões de litros de óleo. A mancha de óleo ela se espalhou por 50 quilômetros quadrados e atingiu 23 praias da região. Sobre as multas contra a Petrobras, elas somaram cerca de 35 milhões de reais e os pescadores que sofreram as consequências, a indenização para eles se estende até hoje. O segundo exemplo é o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no ano de 2019. No dia 25 de janeiro, a barragem conhecida como Córrego do Feijão, ela rompeu contaminando os rios da região, a cidade e cerca de 252 mortos e 3 desaparecidos até hoje. O acidente ele foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do nosso país. E em fevereiro desse ano, 3 anos após o acidente, foi feito um acordo onde a Vale tenha que pagar uma multa de um pouco mais que 236 milhões de reais. E o terceiro e último exemplo foi o incêndio na Ultracargo, que ocorreu no Porto de Santos, em São Paulo, no ano de 2015.
Foi um incêndio que ocorreu por um erro operacional nas tubulações de sucção e descarga e elas estavam fechadas no momento, o que causou a explosão de uma válvula e o incêndio demorou 9 dias para ser controlado, o que afetou a qualidade do ar e das águas da região. 4 anos depois de que tudo aconteceu, foi feito um acordo de uma multa que a Ultracargo teve que pagar 67,3 milhões de reais. As leis ambientais, elas nem sempre são exigidas e são cobradas. Muitas vezes, dependendo do governo, do prefeito ou da diretoria que comanda um município, uma cidade, ou muitas vezes um país, deixa essas leis de lado por optarem por ela não ter tanta importância na sociedade. E isso se dá aos fatores para baixa implementação do Estado de Direito Ambiental, tais como a falta de coordenação entre as agências governamentais, a fraca capacidade institucional, a falta de um acesso à informação, a corrupção e o sufocamento do engajamento civil. Agora eu vou falar também algumas penas e sanções para quem descumpre essas leis de crimes ambientais, que essas leis são aplicadas conforme a gravidade da infração. Quanto mais reprovável a conduta, mais severa a punição, e também os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental. A situação também da economia do infrator no caso de multa. As penalidades podem ser privatizadas de liberdade, na qual o responsável legal da organização condenada pelo crime ambiental deverá cumprir sua pena em regime penitenciário. Há também as penas restritivas de direitos quando se trata de crime culposo ou quando for aplicada a pena que privatiza a liberdade inferior a 4 anos. As penas restritivas de direitos são a prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar ou multa. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.